Boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do estágio de educação infantil, né, nesse modelo adaptado pelo Covid. Eu trouxe para vocês, para que a gente pudesse ver, e você já vê um relatório pronto, preenchido, para que a gente tivesse mais como observar como é que ele fica, né, em cada uma dessas etapas. Eu trouxe o meu para que a gente pudesse debater sobre ele. Ele não é de educação infantil, né? Foi o que eu fiz no semestre passado, eu não sei se vocês sabem, mas eu também faço o curso de pedagogia, né? Então, no semestre passado, 2020.1, eu fiz o mesmo estágio, só que de ensino fundamental 1, que no caso é o que vocês vão fazer no início do ano que vem, tá? Então, a estruturação é a mesma, obviamente só vai mudar uma coisa ou outra, mas pelo que eu fiz no semestre passado, dá para vocês terem uma ideia bem interessante de como ele deve ser feito, da estrutura dele, certo? Então, como vai ficar com a tela dividida, quando eu for explicando, as dúvidas que vocês forem tendo, vocês vão anotando, que aí quando terminar a apresentação eu abro para o debate, que fica mais fácil, porque como o documento não abre aqui, eu vou ver a tela, mas aí eu não vou ter acesso a vocês, eu não vou poder estar voltando, tá certo? Aí depois a gente volta. Pronto. Todo mundo consegue ver o slide? Consegue, né, amor? Pronto, então vamos lá. Então, aqui a gente tem a estrutura básica, né? Da capa do trabalho de vocês, né? Só o que altera é justamente o nome do aluno que a gente coloca aqui. O estágio de vocês é o estágio 1, né? Que é de educação infantil. O próximo que vocês vão fazer é esse daqui, que é dos anos iniciais do ensino fundamental. A estrutura da capa segue a mesma. E aí a gente vem para cá, para o nosso sumário. O que é que a gente tem no sumário? Essa parte é idêntica, né? Então a gente começa com as leituras obrigatórias, depois o projeto político-pedagógico, né? O debate sobre o projeto político-pedagógico, a abordagem dos temas transversais contemporâneos, a atuação do professor e a inter-relação com a equipe administrativa da escola, conhecer metodologias ativas com o uso de tecnologias digitais, planos de aulas, considerações finais e referências. Olha, veja só. Como é difícil, né, a gente lidar com o ser humano. São muitas pessoas, são muitas cabeças pensando diferente. Então, vejam, olha, a possibilidade que eu tenho de facilitar a vida de vocês, eu faço. Então, o esqueleto que vocês têm no ambiente de vocês é um esqueleto unificado, ou seja, é um esqueleto que vai servir para o estágio de educação infantil, ensino fundamental, gestão e ensino médio. Todas as informações estão lá, então, obviamente, o sumário de lá é bem maior do que isso. Então, o que foi que eu fiz? Eu editei todo o esqueleto, né? E o que eu mandei para vocês é o esqueleto de vocês. São aquelas atividades que vocês precisam desenvolver para a educação infantil, né? E aí, hoje ainda tinha aluno procurando ainda com outros esqueletos. Aí fica complicado, porque complica a cabeça de vocês. Então, se eu mandei um material para vocês, é por esse material que você se rege, porque fica mais fácil a sua compreensão. Esse é o primeiro estágio que vocês vão fazer. É muita informação. Então, tentem se organizar, tentem ver se vocês conseguem filtrar para ajudar vocês mesmas, né? Para ficar mais fácil. Vamos lá. Vou mostrar a vocês como foi que eu fiz a minha introdução, porque muita gente fica em dúvida com relação a isso. Professor, o que é que a gente coloca? Como é que a gente vai ordenar? O que é que a gente vai dizer nessa introdução? Né? Então, a introdução você começa, obviamente, fazendo a fala do seu curso, né? O curso de licenciatura em pedagogia, fala o nome da universidade, isso aqui é igual, né? Tem como ponto essencial a formação dos professores, né? O estágio comum curricular é o que impulsiona essa formação. Aí aqui na sequência, a gente já começa a falar desse momento que nós estamos vivendo agora, né? Que é notório para todo mundo. Então, diante desse novo momento, que não só a educação, bem como os outros setores da economia brasileira, dos outros tipos empregatícios, né?
vem se adaptando a essa nova realidade. Ou seja, para você introduzir, você vai começar com o cabeçalho da faculdade, né? Falando do seu curso, da sua faculdade, e você vai começar falando dessa situação que a gente vem vivendo agora, essa questão da pandemia, quais são as dificuldades enfrentadas e etc. Então, para início de conversa, né, nesse parágrafo aqui, eu comecei falando de todo esse questionamento, de toda essa dificuldade que a gente está tendo, né, que infelizmente a gente está precisando aí se adaptar a essa nova realidade, né, que a gente está vivenciando, certo? Deixa eu ver, Jesus, se eu consigo botar outro aluno para dentro agora, porque quando eu vou para cá, eu saio de lá. Ô, Senhor da Messe, vamos lá, vamos ver se eu consigo voltar. Pronto, todo mundo está vendo? Ainda Sim. bem, deu certo. Certo? Então, aqui nessa primeira parte, a gente fala um pouco dessa dificuldade, do que nós estamos enfrentando agora, né? Então, aqui embaixo, ó, nesse próximo parágrafo, a gente já vem. Dessa forma, esse presente relatório mostra o quanto a diversidade de materiais propostos pode propiciar a aquisição do conhecimento, né? O qual é citado a fase do desenvolvimento cognitivo dos estudantes no ensino fundamental. Vou tentar ser bem sucinta, veja. Aqui eu fiz a apresentação do meu curso e o nome da minha faculdade. Aqui eu falei dessa nova dificuldade por conta da pandemia, por conta da gente não poder estar indo para a escola, né, fazer esse trabalho. E aqui embaixo eu já falo a respeito dos materiais que nos foram disponibilizados, ou seja, a gente tem vários materiais que vão falar da postura do professor na educação infantil, a gente vai ter os vídeos e tal. Então, nesse parágrafo aqui, você já vem reforçar que mesmo diante dessa dificuldade que a gente está vivenciando, os materiais que nos foram propostos, dá para que a gente tenha uma noção de como funciona o trabalho do professor, de como funciona o PPP da escola, e a partir desses materiais, você conseguiu elaborar o seu trabalho, né? Porque você não pode dizer que você foi para a escola porque você não foi, né? Então, eu começo falando sobre a pandemia, na sequência eu já falo sobre os materiais que foram propostos e que a partir da leitura desses materiais, a partir da visualização dos vídeos que foram propostos, a gente vai conseguir realizar, meu santo amado, a gente vai conseguir realizar esse relatório. Certo? Então, veja, ó, a leitura de todo o material de estágio adaptado em virtude da pandemia do Covid-19, a elaboração dos planos de aula, a leitura e produção de cada um dos temas que compõem o relatório final de estágio foram atividades de extrema importância para a ampliação desse conhecimento. Então, aqui a gente fala justamente, né, nesse finzinho aí, fechando e amarrando essa questão. Então, a gente está vivendo essa pandemia, mas mesmo diante de todas essas dificuldades, né, a gente conseguiu fazer a leitura dos textos, a gente vai conseguir fazer a elaboração desses planos de aula, e assim a gente segue. Então, essa seria a estrutura, né, da sua introdução. Comece falando sobre o seu curso e a sua faculdade. Depois, você fala sobre o momento dessa pandemia que nós estamos vivendo agora. E depois você vem falar de toda a importância do material que foi apresentado para que você consiga realizar o seu relatório de estágio de maneira satisfatória e que aquilo gerou aprendizagem, que foi tudo maravilhoso, lindo, um país de Alice no País das Maravilhas. Pronto. Nesse primeiro relato, né, a gente tem aqui o relato das leituras obrigatórias. O meu, né, falava, obviamente, dessa questão do trabalho do professor do primeiro ao quinto ano. O de vocês fala, né, da questão da postura do professor na educação infantil, não é isso? Então, obviamente, aqui você precisa fazer uma leitura, né, e começar a falar sobre essa postura. Né? Então, como exigência para a realização desse relatório, foi feita a leitura. Aí aqui você vem e coloca o nome do texto que você leu. Né? Então, a partir daqui você começa a falar. Ó, no texto pode Baixa mais.
No texto, pode-se observar a seleção de atividades, elaboração, planejamento, recursos. Então, a partir daqui, você começa a falar sobre o texto, né, que você teve à sua disposição. Que aí, no caso, você tem aí um texto que fala da questão da postura do professor, né, na educação infantil. Então, você precisa explicar a importância desse texto, a postura desse professor, né? Porque eu não li o texto de vocês, então eu não sei exatamente o que tem lá, né? Mas aí você vai destrinchar. Veja que a gente tem o quê? Uma página e meia para falar sobre esse texto. Caso, veja, você acha alguma coisa interessante dentro do seu texto, queira trazer para cá, beleza, ó, tá vendo? Como eu fiz aqui, ó, põe intermédio da indisciplina, tarará. Então, essa fala aqui, ó, isso pode ser abordado por Japiaçu, né? Então, isso aqui era uma parte do meu texto. Então, obviamente, eu vou colocar o nome de quem falou, né? Todas as informações que tinham referentes a Japuaçu e o pensamento dele aqui como forma de citação, né? Então, eu sei que a citação tem que ter um tamanho diferente, ou seja, o tamanho de letra padrão é Arial 12. Então, a minha citação precisa ser um Arial 10, ela precisa ter um recuo de 4. Então, são estruturas básicas da ABNT que a gente precisa saber, certo? Professor, olha, eu não sei fazer essas coisas, eu não consigo fazer isso. Então, você vai ter que ou você digitar e pedir para alguém ou pagar alguém para formatar e colocar dentro dos padrões da ABNT, mas a estrutura que eu mando para você, ela já está pronta, com tamanho de letra, com espaçamento, com paginação, tudo direitinho. Então, se você souber ir digitando, você vai-se embora, né? Então, isso aqui só é você fazer ela menor e recuar para o ponto 4 da sua folha de Word. Mas se você não sabe fazer isso, você vai ter que pedir ajuda a alguém, certo? Mas o esqueleto do relatório que eu mando para você já está bem estruturado, tá? Então, veja, aqui eu fiz uma citação de Japiaçu. Aqui embaixo eu dou a minha opinião sobre essa informação, certo? Aqui eu já coloquei outra citação. Então, essas citações ajudam, porque aí você tem a opinião de um autor, de um professor, né, que estava no texto que foi colocado, e você vai falando as suas opiniões, né? Agora, cuidado como você aborda isso. Ó. As diversas abordagens que foram realizadas pelos autores ao longo de todo o texto vêm enfatizar o conhecimento formal, ou seja, você precisa fazer a sua fala em terceira pessoa. Então, nunca, assim, eu acho que a diversidade da abordagem, tá? Isso não pode ser utilizado. Então, você nunca acha nada, nunca é a sua opinião especificamente. Você sempre fala em terceira pessoa, tá certo? Então, veja, quem foi? Várias pessoas, não fui eu sozinha. Deu para vocês entenderem essa relação? Né? Então, a gente vai colocando as citações e a gente vem depois falar um pouco sobre a ideia do que a gente acha que é certo, que não é, sobre essa citação que a gente colocou. Lembrando, não é obrigatório. Professora, eu não sei botar, não quero botar citação. Beleza, tá? Não tem problema nenhum. A citação, ela serve como um suporte, mas você vai usar, você vai colocar se você quiser. Se você não quiser, você não bota, beleza? Lembre-se que essa parte de leituras obrigatórias é uma lauda e meia, né? Uma página e meia. Então, você tem que aí produzir para render uma lauda e meia. Professora, tem aquele tipo de citação também que é só uma frasinha ou duas, pode ser? Pode sim. Colocando o autor, iguano e tal, né? Isso, você pode fazer as referências do jeito que você quiser, caso você queira colocar esse tipo de citação no seu trabalho. Também, se você não quiser, não tem problema algum, certo? Só, tá ok? Veja, quando você vai falar sobre o projeto político-pedagógico, tá? A gente tem as perguntas, se eu não me engano é até igual, né? Ó, o que é o PPP e qual a importância desse documento para a ambientação escolar, não é isso? As perguntas, se eu não me engano, elas são iguais, o que era diferente era o texto. O meu texto, eu creio que seja diferente do de vocês, alguma coisa do tipo. Aí, veja bem, isso é um conselho que eu dou, tá? Não estou dizendo que é obrigatório fazer, o que você vai fazer. É que eu acho,
né, que se você vai fazer um texto acadêmico, né, você vai fazer um relatório de estágio, se eu vou falar sobre o projeto político-pedagógico, antes de começar perguntas e respostas, eu preciso fazer uma introdução sobre isso, né? Então, aqui eu comecei falando que o projeto político-pedagógico é um instrumento norteador para a instituição de ensino que realmente é, né? A escola se rege pelo projeto político-pedagógico. De onde veio esse projeto político-pedagógico? Quais são as orientações que ele segue? Ele segue as orientações da LDB, e eu saí falando sobre o projeto, né? Falei um pouco sobre a educação inclusiva, né, que tem a ver, ou seja, porque na escola onde eu iria vivenciar o meu trabalho, a gente tem um trabalho bem interessante voltado para essa questão da educação inclusiva. É a escola que tem o maior número, veja que tudo aqui eu falei sobre isso, tá vendo? A instituição de ensino ao qual se pretendia, veja bem, se pretendia realizar o estágio, é a que mais atende alunos com necessidades especiais no município de Taquaritinga. A gente tem 43 crianças com necessidades especiais, e aí eu saí enchendo, né, o texto, falando sobre isso, que aí tem um projeto legal na escola, que todas as crianças com necessidades especiais são atendidas e tal, e fui falando um viés, né, do PPP, diante da minha instituição, tá? Então, lá tem um trabalho interessante falando sobre a educação inclusiva, certo? Então, se você conseguir fazer uma introdução sobre o projeto político-pedagógico, fica mais interessante, porque não tem muito sentido, certo? Coloquei aqui a temática, veja que não tem lógica. Coloquei aqui projeto político-pedagógico, aí eu já pulo para cá, uma pergunta. Então, fica meio sem sentido. Antes de chegar nessa pergunta, eu preciso ter uma introdução, eu preciso ter alguma coisa falando sobre o projeto político-pedagógico. Precisa ser grande assim? Não. Se você conseguir fazer um parágrafo, uma introdução, lembre-se que esse parágrafo precisa ter no mínimo 5 linhas. Tá certo? Então, se dentro daquele contexto do projeto político-pedagógico você encontra algum autor falando sobre a importância do projeto político-pedagógico, você já pode jogar essa citação aqui, que já dá para você falar um pouco sobre ela antes de você começar a responder as suas perguntas. Então, é interessante que tenha alguma coisa aqui antes de você chegar aqui, ó. Certo? Então, aqui eu tenho o que é o PPP, né? Porque aí algumas pessoas disseram, mas professora, como é que eu vou introduzir falando desse PPP se na primeira pergunta já tem que falar sobre ele? Então, por isso que lá em cima eu falei, ou seja, esse documento é norteado por quem? É norteado pela LDB, a gente sabe que existem várias especificações, ou seja, ele fala de disciplina de aluno, ele fala da questão do professor, então o PPP é muito amplo. Você pode falar um pouco sobre ele de maneira diferente do que você vai falar aqui embaixo, certo? Mas também se você dizer, professora, eu não vou fazer do jeito que a senhora está dizendo, eu vou começar pela pergunta também, para mim não tem problema, tá? É só uma ideia para que eu acho que o texto fique mais organizado. Aí aqui a gente começa, obviamente, você tem a pergunta, você vai elaborar a sua resposta de acordo com o que você leu sobre o projeto, o texto do PPP que você tem em mãos, que eu já mandei para vocês, certo? Então, aqui eu fiz a minha resposta. Depois, você tem a segunda, que é como as competências gerais da educação básica se interrelacionam com o PPP, certo? Ou seja, quais são as competências que a gente tem que são trabalhadas na educação básica, né? Que hoje a gente segue essa questão da Base Nacional Comum Curricular, que é esse novo movimento, né? Então, quais são essas interrelações? Ou seja, qual é a ligação que existe entre essas competências e o projeto político-pedagógico, né? Então, você tem que elaborar a sua pergunta, a sua resposta, porque a pergunta já está elaborada, né? Sua resposta norteado pelo o texto. Então, tudo que você vai colocar aqui precisa ter a ver com o texto que você está lendo, né, sobre o projeto político-pedagógico. E a terceira pergunta, né, de que modo a escola apresenta o processo de avaliação, né? Como é que a escola avalia essas crianças, né? Então, se tiver também alguma citação falando sobre essa questão avaliativa, pode te dar um norte aqui para você destrinchar e você debater, tá?
Então, você precisa lembrar que todo esse trabalho precisa render uma lauda e meia. Que eu acho que nesse moído todo foi basicamente isso que eu consegui. Não, eu consegui mais, ó. Eu sou boa de conversa, tá vendo? Eu consegui 2,5. Ou seja, suas perguntas não precisam ser tão extensas quanto as minhas. Podem ser menor. Agora, eu preciso chegar no mínimo a uma lauda e meia. Se der menos do que isso, eu preciso incrementar um pouquinho mais. Aqui. A abordagem dos temas transversais contemporâneos na BNCC. Alguns alunos me questionaram porque acharam esse texto difícil, até porque ele é grande, ele é bem extenso, né? Então, assim, conforme a leitura do texto, temas contemporais, os temas contemporâneos transversais da BNCC, aí veja que aqui eu comecei a falar do Ministério da Educação, o porquê se resolveu trabalhar a BNCC, de onde veio essa necessidade. Então, veja, aqui eu comecei a falar sobre a BNCC, sobre a importância desse documento, como ele foi criado, de onde ele veio, né? Então, eu comecei a falar um pouco sobre a BNCC, sobre essa questão das TICs, né? Que são os temas contemporâneos transversais, que precisam estar interligados entre as várias áreas, ó, né? Então, a saúde, a economia, cidadania, civismo, tudo hoje precisa estar interligado. Então, veja que eu fiz uma introdução sobre a BNCC, eu falei um pouco sobre a BNCC antes de começar minhas perguntas e respostas, tá? Então, como podemos entender o termo transversalidade? Né? Então, aqui eu já me apoiei numa temática que tinha lá no próprio texto, que falava sobre a transversalidade, né? Então, o entendimento sobre o termo transversalidade, segundo os temas contemporâneos transversais, né, a BNCC, né, do Ministério da Educação. Então, aqui eu já me apoiei nessa introdução que já tinha no texto que eu estava lendo. E aí, aqui, ó, é que eu venho expressar a minha opinião, tá vendo? Nota-se. Quem nota-se? Não faço ideia, mas não sou eu, tá? Então, lembre-se da forma de fala num texto acadêmico, tá? Então, não é eu acho, eu acredito, não. Nós, nada disso entra. Então, nota-se que o princípio da transversalidade contribui, aí você já começa a falar sobre a sua opinião sobre essa temática, sobre o que você leu, né? Aí, na segunda pergunta, qual é a importância de se trabalhar com as TICs na escola? Esse aqui já é mais fácil de você falar sobre ele, né? Ou seja, que essas novas tecnologias de você introduzir a questão do próprio aparelho telefônico, caso o aluno tenha, de você colocar uma televisão, de você colocar um data show, de você dar uma aula diferente, de você se juntar com o professor de história e fazer um projeto junto com esses alunos, é trabalhar essas interdisciplinaridades, essas novas tecnologias digitais que a gente tem aí à nossa volta, dentro, obviamente, das suas possibilidades. Professora, eu não posso fazer um trabalho com telefone porque todos os meus alunos não têm telefone. Beleza. Então, vamos levar aí um data show. Quase todas as escolas têm um data show, né? Então, leve uma aula diferente, use essas tecnologias, né? A gente tem aí os livros didáticos virtuais hoje em dia. Então, assim, tem material, né? Tem material. Então, essa parte já é mais fácil de falar. Você vai ler o seu texto e você vai falar sobre a importância, né, dessa questão da aprendizagem dos alunos, que eles vão conseguir aprender com uma maior facilidade, eles vão desenvolver a aprendizagem muito mais fácil, trabalhando de uma maneira interdisciplinar, ou seja, quando os professores se unem, dão aula de matemática e história juntos, trabalhando um tema em comum. Então, é mais fácil. Essa parte é mais fácil de falar sobre. Aqui, as novas tecnologias, né, as TICs, listadas, quais podem ser trabalhadas de forma transversal no seu curso de graduação. Né? Então, né, tem uma parte específica falando sobre isso, né? Por conseguinte, os documentos apresentam ainda os 4 pilares metodológicos nas TICs. Aí, quais são esses? Né? Deixa eu voltar, que tem um aluno querendo entrar. Quem é, Jesus? Não, ninguém.
que aí no caso seria superação da concepção fragmentada do conhecimento para a visão temática, integração das habilidades e competências curriculares e resolução de problema. Eu creio que isso permanece do mesmo jeito, porque como é o mesmo documento, que o documento da TICS, ele não muda, né? Então aí a gente vai falar sobre esses viés aqui, né? Sobre esses eixos metodológicos, esses 4 pilares, né? Eu vou relatar esses 4 pilares e vou falar um pouco sobre o trabalho e a introdução desses pilares na educação infantil, no caso, né? O guia, eu acho que tem 4 perguntas também, né? O guia apresenta uma metodologia de trabalho para o desenvolvimento dessas tecnologias, baseado nos 4 pilares. Quais são esses 4 pilares? A gente viu lá, né? A gente vai relatá-lo aqui. E comente a sua perspectiva, né, com essa metodologia. Ou seja, você vai citar os 4 pilares que a gente citou aqui, ó, né? Esses 4 pilares que a gente tem aqui, que é superação da concepção fragmentada no conhecimento para a sua visão temática, a integração das habilidades, competências curriculares, a resolução de problema, promoção de um processo educativo continuado e do conhecimento para a construção coletiva, né? E aí você vai fazer esse relato desses 4 pilares e você vai falar sobre eles, falar sobre a importância dele para o desenvolvimento do professor, né? Para todo esse contexto educacional, porque aqui, veja que aqui eu coloquei, pois, afinal, o estagiário de hoje será o professor de amanhã, né? Então, ou seja, você precisa ter o conhecimento desses 4 pilares, de como você vai aplicá-los na sua sala de aula, né? Então, você vai aí falar um pouco sobre esses 4 pilares que formam essa questão. A atuação do professor e sua inter-relação com a equipe administrativa pedagógica. Esse aqui, vocês me corrijam se eu estiver errada, viu? Que é muita informação para minha cabeça, fico meio bugada. Se eu não me engano, esse tema é relativo aos vídeos, não é isso? Eu até ia perguntar, professora, porque esse está o terceiro item a se fazer, e esse que a senhora acabou de explicar tal como 4º item, né? Isso. Mas é justamente, se eu não me engano, quando eu fiz o meu, esse meu esqueleto, ele estava fora da ordem. Aí o esqueleto de vocês está certo. Porque, de todo jeito, esse aqui era de ensino fundamental de vocês e de educação infantil, né? Certo? Aí, esse daqui, esse que fala da atuação do professor na inter-relação, eu tenho quase certeza que esse trabalho aqui é relativo aos vídeos. Aí você vai ter um vídeo que eu lembro, que eu vi, que fala da relação professor-aluno, aí depois tem outro que fala da direção. Acho que vocês têm aí uns 4 vídeos para assistir, se eu não estiver enganada. Essa parte é meio complicada, porque os vídeos são pequenos. São vídeos de 9 minutos, né? São vídeos pequenos. E você precisa produzir uma lauda e meia sobre eles. Então, o que é que eu aconselho vocês a fazer? Né? Quando vocês estiverem assistindo o vídeo, vocês vão precisar assistir esse vídeo mais de uma vez, certo? Vocês vão anotando os tópicos das falas das pessoas, né? Porque aí ela vai falar dessa questão da relação, ela vai falar também da questão do projeto político-pedagógico, da importância da BNCC, né? Então, ela vai falar de várias temáticas. Então, é interessante que você anote essas informações, né? E depois você vai poder falar sobre essas temáticas que foram apresentadas no vídeo, né? Então, deixa eu ver aqui, eu tenho quase certeza. Aí a gente ainda tem perguntas sobre isso. Veja que é os vídeos, tem que ser aqui, Quais os principais desafios da atuação do professor nos anos iniciais, ou seja, na educação infantil, né? A partir das relações apresentadas na BNCC. Aí o que é que a gente identifica? Aí aqui eu já fui me apoiar no vídeo, Como ressaltado no primeiro vídeo, aí a professora Tatiane Jardim, que era a minha dos meus vídeos, né? A mesma, aí eu vou começar a falar sobre o que ela disse no vídeo. A mesma elenca todo o contexto, se direcionando à elaboração dos materiais, tarará, entendeu? Então, aqui você já começa falando sobre isso. Aqui, eu fiz uma introdução sobre isso. Eu comecei a falar, principalmente aqui, tá? Eu comecei a falar dessa questão
da fragilidade, da relação interpessoal. Eu falei sobre a importância da relação do professor, de que o professor tenha uma boa relação com seus alunos, de que o professor tenha uma boa relação com a equipe gestora, com os pais da escola. Então, isso foi a forma que eu achei para introduzir esse assunto dessa inter-relação antes de começar a responder as minhas perguntas. Então, dá para vocês seguirem aí esse norte. Principalmente na educação infantil, o professor ele precisa ter uma socialização com os próprios alunos, com a equipe gestora da escola. Então, eu comecei falando sobre isso, já que o tema era falar dessa relação interpessoal, tá? Então, foi a introdução que eu utilizei. Então, aqui eu já começo respondendo as perguntas e começo respondendo, ressaltando e fazendo relação aos vídeos que eu assisti, né? Eu coloco o nome da professora e começo a relatar o que foi que ela explicou, né? O que você acha, o que foi que... Ó, aqui, ó. Relata também que a BNCC não deve ser apenas... Então, eu saí anotando o que a mulher estava dizendo, entendeu? Então, aqui, ó, eu saí relatando o que ela estava dizendo, sobre o que ela estava falando, né? E aí, depois eu começo a relatar. Ó. É preciso conhecer o currículo educacional adotado na região que a professora atua, entendeu? Então, para fechar... né, eu começo relatando o que foi visto, o que a professora disse no vídeo, e eu amarro com esse meu pensamento sobre essa temática do que eu vi no vídeo, tá? Professora, antes que eu esqueça, o relato desses vídeos, a referência deles vai entrar? Vai, isso. Eu vou lhe mostrar como é que você vai referenciar os vídeos, tá bom? Aqui nesse daqui tem eles lá referenciados também, tá certo? Ó, do mesmo jeito, ó, de que maneira a equipe pedagógica poderá orientar? Esse daqui já era o meu segundo vídeo, ó. Percebemos no segundo vídeo a aula ministrada pela docente, aqui já era outra, tá vendo? Já era Vilse. Aí eu segui a mesma linha. Comecei a anotar o que a mulher tava falando, né? E aí, no fim, eu amarrei com a minha compreensão sobre o que eu tinha visto. Ó, veja, eu comecei a falar aqui, ó. Assim cabe ao pedagogo que compõe a equipe pedagógica, dá suporte, tarará. Então, toda essa parte antes disso foi o que eu vi da mulher no vídeo e saí anotando, né? E eu só venho aqui, ó, no finalzinho, fechar com o meu entendimento sobre o que eu vi no vídeo, sabe? Então, fica mais fácil para vocês. Ó, essa última aqui, eu acho que é a última, eu acho que essa é a terceira. Qual é a importância da relação da diretora? Porque está bem separadinho. Cada vídeo tem uma temática diferente que vai direto para a resposta da sua pergunta. Ó, tá vendo? No terceiro vídeo, né? Aí aqui a gente já tem outra docente, aí eu fui falar sobre o que ela falou, né? A minha, ela falava sobre a importância do CRAS, do Conselho Tutelar, dessas outras instituições que estão aí apoiando a escola. Então, eu saí falando sobre o que ela tinha dito e fechei. Ó, o meu fechamento aqui, ó, tá vendo? Sendo assim, a gestão poderá realizar seu trabalho de forma coletiva e de qualidade com a equipe pedagógica da escola. O que foi que eu fiz para responder isso aqui? Eu anotei o que a mulher estava dizendo. Saí anotando e depois eu fechei o raciocínio. Entenderam? Deu para entender como funciona esse aqui dos vídeos? Eu acho que são 3 vídeos que vocês têm para ver também, que era bem parecido. Ok? Deixa eu ver, parece que tem alguém querendo entrar. Olha, veja bem esse daqui. Conhecer metodologias ativas com o uso de tecnologias digitais. Esse daqui fica um pouco complexo, eu achei, o vídeo em si, né? Ele fala sobre várias tecnologias, ele fala sobre aplicativos, certo? E aí eu saí fazendo a leitura, fiz a introdução, certo? E aqui, veja bem, aqui é o momento, tá certo? De você, por quê? Nessa questão das metodologias ativas, ele fala sobre essas metodologias e ele diz que você precisa, ele fala de uma situação problema lá no texto, né? Então, ele fala, se eu não estiver enganado, eu não sei se o de vocês é assim, certo? Porque o de vocês é da educação infantil, mas eu acho que é.
fala de uma situação problema, de uma escola que está tendo um baixo rendimento, que os alunos estão muito dispersos, porque eles estão usando muito celular e etc, etc. Então, a situação apresentada é essa, ou seja, aquele instrumento está atrapalhando o rendimento dos alunos, certo? Então, veja aqui, ó. Para mim, que era de ensino fundamental, foi mais fácil, porque veja, olha, em vista disso, a situação problema que nos inquietou busca uma possibilidade de solução para o texto, porque era justamente essa situação que tinha lá, que era uma turma de uma escola pública e que eles não estavam rendendo porque eles ficavam muito tempo no telefone, se distraíam e tal. Veja que aqui eu fiz uma introdução falando um pouco sobre esses conhecimentos, essas metodologias, né? E aqui eu escolhi uma turma de 5º ano A, então para mim foi muito bom, porque eu pude pegar aquela situação que estava lá e trazer para cá, porque você vai ter que problematizar uma situação. Veja, viu? Vou ler aqui o que foi que eu coloquei aqui. Nos inquietou a buscar uma possibilidade de solução para o contexto da turma do 5º ano A. A disciplina escolhida para o desenvolvimento do trabalho foi língua portuguesa. Olha, porque lá ele não está falando que tem essa dificuldade dos meninos? Então, aqui você vai criar uma situação, certo? Que você vai resolver no seu plano de aula, tá? Para que você entenda essa ligação. Então, do mesmo jeito você vai fazer. Ou seja, na educação infantil, o que é que você vai dizer? Você vai comentar que os alunos estão muito agitados, que as suas crianças, você vai escolher uma turma, né? Aí você vai dizer que as suas crianças estão muito agitadas, elas estão muito dispersas, e aquilo deixou você muito inquieta, e você começou a pensar em quais possibilidades você poderia utilizar em sala de aula para tentar fazer com que esses alunos fiquem mais tranquilos e consigam aprender, né? Então, seria basicamente sobre isso que você vai falar por aqui, né? E aí, lá no texto, ele fala, né, dessas metodologias, ou seja, fala de vários instrumentos, né, de aplicativos, certo? Então, para vocês da educação infantil, aqui não vai servir muita coisa, porque aí o que eu projetei aqui foi uma aula de português, né, usando esses gêneros virtuais, que era e-mail, Facebook, WhatsApp. Então, isso não serve para vocês. Então, você pode criar essa situação falando que os seus alunos estavam muito inquietos, que eles não conseguiam se concentrar, que eles estavam com dificuldade para aprender, justamente porque eles não conseguiam se concentrar e etc. E aí você pensou numa estratégia, né, para fazer uma aula diferente, uma coisa que seja, que seja mais dinâmica, interessante e interativa para os estudantes, certo? Então você vê aí uma situação, você precisa criar uma situação aqui, né? E aqui, no caso, você poderia utilizar, para vocês que são da educação infantil, nós temos muitos aplicativos, certo? Que ensinam questões de vogais, que ensinam encontros vocálicos, que ensinam a juntar sílabas, né? Então, dependendo da turma que você vai escolher para o seu estágio, você precisa encaixar uma atividade que seja coerente à idade das suas crianças, certo? Aí você pode dizer assim, professora, mas como é que eu vou trabalhar um aplicativo com meus meninos na sala de aula? Não vai haver a possibilidade de você trabalhar aquele aplicativo, por exemplo, no telefone, como é a situação que aparece lá no texto de vocês, porque as crianças são pequenas e não têm telefone. Porém, você pode fazer o seguinte, né? Dentro da sua aula aí, você pode pegar aquele aplicativo, aí você tem que procurar o nome de um aplicativo realmente de verdade da educação infantil, tá? Que tem realmente. Aí você diz, o aplicativo tal, eu baixei no meu computador, programei com a escola, peguei o data show, peguei a caixa de som, né? E aí você leva esse material para a sala de aula, tá? Então, foi o que você projetou para verificar se você consegue atrair a atenção dos alunos. Isso seria uma sugestão. Outra sugestão que você poderia utilizar, por exemplo, você está trabalhando as vogais, você vai pegar uma turminha bem pequenininha, mas você não está conseguindo fazer com que os seus alunos prestem atenção na aula que você está explicando.
Aí aqui nessa problemática, né, eu não consigo, eu estou tentando trabalhar as vogais e os alunos não se concentram e tal. Então, eu resolvi, né, levar para a sala de aula o som ou a TV, certo? E aí você pode levar, porque no YouTube a gente tem vários vídeos, né, ensinando as letras, né, através de música. Então, você, dentro da sua aula, você projetou levar a TV, porque você pode baixar esse vídeo e colocar no pendrive, né? Então, a maioria, as escolas hoje, a maioria delas são TVs de tela plana que a gente pode colocar o nosso pendrive, né? Então, você vê aí, pronto. Então, eu levei, baixei um vídeo, levei para que os alunos interagissem comigo, para que a gente ouvisse a música, para que a gente fizesse a coreografia, né? Então, isso é uma questão muito atrativa para os alunos de educação infantil, né? Então, isso aí são ideias que vocês podem ter com relação a isso. Então, aqui, você precisa falar sobre essas tecnologias, a importância dessas tecnologias, e você precisa criar uma situação aqui, né? Você precisa falar de uma dificuldade, que essa situação deixou você muito preocupada, que seus alunos estão agitados, eles não conseguem, tarará. Certo? Porque a situação vai ser criada aqui, a problemática vai ser criada aqui, e a solução, né,